e eu gostaria de compartilhar com vocês em cima desse texto bíblico, 1 Pedro, capítulo 4, de 7 a 10. É o texto que nós gostaríamos de ler e compartilhar com a graça de Deus. 1 de Pedro 4, de 7 a 10. O texto bíblico diz assim: Mas já está próximo o fim de todas as coisas. Portanto, sede sóbrios e vigiai em oração. Tende, antes de tudo, ardente amor uns para com os outros, porque o amor cobre uma multidão de pecados, sendo hospitaleiros uns para com os outros, sem murmuração, servindo uns aos outros, conforme o dom que cada um recebeu, como bons despenseiros da multiforme graça de Deus. Amém. Pai amado, neste momento eu quero me unir aos meus irmãos, em toda parte, em todo lugar. Não somente neste momento em que o culto está sendo transmitido ao vivo, mas também, ó Deus, no decorrer deste domingo, no decorrer da semana, dos meses, em que essa mensagem fica gravada. Me uno a todos os irmãos, ao corpo de Cristo, para compartilhar sobre essa palavra. Que Teu Espírito Santo abra nossos olhos, nos dê entendimento espiritual acerca do que Tu queres nos repartir neste dia. Submetemos esta hora, este momento ao Teu Espírito, para que o Senhor nos ajude a falar como convém. Graças Te damos, em nome de Jesus. Amém. O tema de hoje é amor de cada dia. Quem está escrevendo essa passagem bíblica, quem deixou esse registro, escrevendo a alguns irmãos, foi Pedro. Interessante quando a gente pensa um pouco em Pedro, falando sobre o amor, e pensa também um pouquinho da experiência que o remeteu a uma experiência mais profunda com o amor de Cristo, com o amor de Deus. Você se lembra daquela experiência quando Jesus estava já se aproximando aos seus dias finais aqui na terra, e ele começou a compartilhar do seu sofrimento e da sua morte em Jerusalém? Pedro foi o primeiro que se levantou e disse: não, Senhor, de forma alguma, o Senhor não vai morrer, e se preciso for, eu vou dar minha vida por ti, e eu vou contigo até a morte, e eu darei a minha vida se for necessária. E naquele momento Jesus disse: Pedro, antes que o galo cante, você já terá me negado 3 vezes. E dito e feito, nas 3 oportunidades, nas próximas oportunidades, Pedro o negou. Jesus morreu, ressuscitou e depois veio conversar com Pedro. E é uma conversa que a gente já compartilhou muitas vezes, mas naquele momento Jesus pergunta: Pedro, você me ama? Independentemente das palavras aí do grego, que trazem algum sentido diferente, mas na essência: Pedro, você me ama? E ele disse: sim, Senhor, eu te amo. E a resposta de Jesus foi: apacenta as minhas ovelhas. Nós temos 2 situações então que eu gostaria de chamar a atenção nessa hora. A primeira é que Pedro, naquele momento em que ele fez uma profissão de amor: Senhor, eu dou a minha vida por ti, como num ato heróico, como num grande feito, e de repente aquele grande feito, ou aquele ato heróico, não aconteceu. De repente Jesus vem e retoma o assunto do amor, e pergunta: Pedro, você me ama? Você me ama mesmo? Talvez querendo dizer: você me ama na dimensão como você achou que me amava? E Pedro, claro que tem aí o sentido da palavra no grego, mas na essência ele diz: Senhor, eu te amo. Pois bem, Pedro, apacenta as minhas ovelhas. Quais são as 2 coisas que nós temos aqui em paralelo? Era como se Jesus estivesse dizendo: Pedro, eu não necessito de um amor de grandes feitos. Eu não preciso de um amor heróico, de um amor, aquele que você professou: eu dou a minha vida por ti, um grande feito que talvez te redima por toda uma vida. Não, eu não preciso disso. Eu preciso do amor de cada dia. Eu não preciso de um ato gigantesco. Eu preciso de pequenos atos de amor que se processam dia após dia e que está ali simbolizado por essa frase: apacenta os meus cordeiros, apacenta as minhas ovelhas.
É como se Jesus estivesse dizendo: não, eu não preciso que você entregue o seu corpo para ser queimado. Eu não preciso que você entregue seu corpo para ser sacrificado em favor de ninguém. Eu não preciso que você, a não ser que haja uma demanda para isso, mas eu não necessito de atos heróicos ou de atos gigantescos que talvez tragam uma consciência de que, puxa, eu fiz uma coisa extraordinária, então eu mereço um lugar nos céus, eu mereço que o Senhor abra uma porta para que eu entre. Não, Pedro, eu não preciso deste amor que você acreditou que tinha, a ponto de acreditar que você poderia entregar a sua vida por mim. Eu não preciso disso, mas eu preciso daquele amor paciente do dia a dia. Eu preciso daquele arroz com feijão, eu preciso daquela vida sistematicamente perdoadora, eu preciso daqueles, não dos grandes feitos de amor, mas eu preciso daqueles pequenos atos de bondade, daqueles pequenos atos de gentileza, eu preciso daqueles pequenos atos de bom dia, de cordialidade, eu preciso daqueles pequenos atos de amor, que está resumido nessa palavra: apacenta os meus cordeiros. E quando a gente vai para essa dimensão do apacentamento, do apacentar os cordeiros, é como se ele estivesse dizendo: eu preciso que você não entregue seu corpo para mim, que você não dê a sua vida numa cruz, mas eu preciso que você suporte a ovelha rebelde, eu preciso que você suporte o adolescente que talvez entrou naquela fase confusa de definição da sua identidade, eu preciso que você o suporte e eu preciso que você o ame. Eu preciso que você ame o seu marido, mesmo quando ele chega com algum aroma diferente, talvez de algum lugar que ele tenha passado e bebido alguma coisa, e tenha chegado em casa, e você já tenha sentido aquele cheiro, e fica pensando assim: puxa, eu não suporto mais isso. Não preciso de um corpo que é crucificado, de uma vida que executa um feito extraordinário ou heróico, mas eu preciso dessa mãe que visita o filho no presídio e que não desiste dele. Eu preciso desse marido que ama a esposa e cuida dela e ministra a ela no tempo da sua doença de alma, no tempo da sua depressão, talvez no seu vazio existencial, que faz com que ela queira cada vez mais a atenção dele, a atenção dele, a atenção dele, como se fosse um amor aspirador, sugador. Mas eu preciso desse amor de cada dia. Esse é o tema da mensagem de hoje, amor de cada dia. E é importante a gente compreender que esse amor de cada dia, quando ele é visto na vida das pessoas, na forma simples, e isso para mim tem sido uma lição muito grande, porque eu sempre imaginei ministério, ou sempre sonhei ministério, em boa parte do meu ministério pastoral, eu sempre sonhei com um ministério que fizesse grandes coisas, até descobrir que isso era fruto da minha vaidade, era fruto de uma concepção errada de ministério, de pastoreio. Imaginava que para ser aceito diante de Deus, no meu ministério pastoral, eu teria que ter um ministério de feitos extraordinários, grandes coisas. Até que esse encanto foi sendo substituído pela simplicidade. E eu comecei a me alegrar e a me regozijar com pequenas coisas que são pequenas aos olhos humanos, mas que trazem um efeito eterno na vida das pessoas. Pequenos atos de gentileza, por exemplo, elas podem ser a definição para a vida de uma criança, para a vida de um adolescente, entre a vida e a morte, entre o céu e o inferno, entre uma vida bondosa de justiça ou uma vida na cadeia, na prisão, talvez por conta de um adulto que olhou para aquela criança, deu um afago na cabecinha dela, ou disse para ela que ela era importante, que ela tinha futuro. Pequenos atos que podem mudar definitivamente a essência e mudar o caminho das pessoas. Então eu penso que esse Pedro, que está escrevendo sobre essa passagem tão linda, tendo, antes de tudo, ardente amor
uns para com os outros, tendo, antes de tudo, ardente amor uns para com os outros. Foi esse que está falando dessa dimensão de amor, desse amor simples, desse amor coletivo, desse amor individual, pessoal, familiar, que se manifesta nas coisas simples, mas que apreendeu essa simplicidade do amor, que aprendeu que, na verdade, aquilo que de fato impressiona Jesus não é essa profissão de fé maluca, ou doida, ou acima da nossa possibilidade. Senhor, eu vou contigo até a morte, se preciso eu vou dar minha vida por ti. Não, Pedro, não precisa de nada disso. Até porque você não tem ainda a dimensão do amor para poder fazer isso. E enquanto você não tem essa dimensão de amor, esse amor ágape, cumpra o amor que está ao seu alcance. Cresça no amor, amadureça no amor. Um dia você sim vai entregar a sua vida por mim, como de fato Pedro morreu, conforme a história diz, crucificado, de cabeça para baixo, mas naquele momento ele não estava pronto ainda para esse alto nível de amor. Mas o que Jesus realmente requeria dele, e o que Jesus requer de nós, não são os grandes feitos, mas são os feitos pequenos de cada dia e que se manifestam pacientemente e perseverantemente no decurso da nossa história, no decurso da nossa vida, e que tenhamos olhos para podermos perceber que Jesus está se manifestando e observando esse amor na atitude que nós temos para com todas as pessoas. Por mais que você não entenda ou não perceba, mas Jesus se move no meio de nós. Ele é quem passeia no meio do candeeiro de ouro, e Ele se move no meio de nós através das pessoas que estão bem vestidas e das pessoas que estão mal vestidas, das pessoas que estão cheirosinhas e das pessoas que estão mal cheirosas, das pessoas que estão, enfim, numa condição social A ou numa condição social B, mas o amor está aí, sendo visto e sendo provado através das nossas ações. E então, dentro dessa perspectiva do amor de cada dia, do arroz com feijão, do dia a dia que eu aprendo a conviver na família, no trabalho, ao lado daquele colega invejoso, ao lado do patrão opressor, esse evangelho, esse amor de cada dia, é que a gente vai entender o que Pedro está falando a cada um de nós sobre o amor. Tendo, antes de tudo, ardente amor uns para com os outros, porque o amor cobre uma multidão de pecados. Nesse texto bíblico, esse amor de cada dia, ele se manifesta através do perdão. Esse amor de cada dia se manifesta através do perdão. Em primeiro lugar, essa é a primeira palavra que eu gostaria que você assimilasse, introjetasse, pensasse, almoçasse, jantasse, acordasse com essa palavra e fizesse uma reflexão acerca de como é que essa realidade está na sua vida. Porque o amor cobre uma multidão de pecados. O que esse texto está querendo dizer é o seguinte: porque o amor perdoa uma vez e perdoa mais vezes. Porque esse amor perdoa a mesma pessoa pelo mesmo pecado que ela cometeu contra você, perdoa uma vez, mas perdoa a segunda, e perdoa a terceira, e perdoa a quarta, até que se torne uma multidão de pecados. Às vezes o texto bíblico ele pode parecer um pouco distante da nossa realidade, mas basta você pensar na seguinte situação. Dá uma consultada lá na sua rede social, se você a tem, seja ela qual for, e você se depara com uma pessoa que te magoou no passado. O sentimento que sobe, as lembranças que te visitam acerca dessa pessoa. E se de repente algum veneno, seja ele de que ordem for, no sentido de uma lembrança ou de um sentimento ruim, de uma memória amarga, de um desejo oculto ou secreto, de que aquela pessoa não se dê bem na vida em alguma área, se há algum desconforto,
Talvez esse amor não tenha sido ainda na sua vida um amor maduro a ponto de cobrir uma multidão de pecados. Por quê? Porque o pecado que essa pessoa cometeu contra você continua vivo pelo desconforto que a imagem dessa pessoa traz à sua lembrança, traz aos seus olhos e traz ao seu coração. Eu gostaria que você então, a partir dessa reflexão e desse entendimento de que é o amor de cada dia, é o amor que vê o Facebook, é o amor que vê o Instagram, é o amor que vê, que se depara com históricos, com fotos, com imagens, com lembranças, é o namorado que traiu, é o namorado que foi embora, ou é a namorada também que traiu e foi embora, é o colega da igreja, alguém do trabalho que te puxou o tapete, e você olha para aquela foto e revive todo aquele cenário difícil. Se você percebe que ao se deparar com essa lembrança, coisas ruins começam a subir ao seu coração, aplique esse versículo. O amor cobre multidão de pecados. Se você está olhando para essa pessoa e essa pessoa não foi coberta pelo perdão, você está olhando para a ofensa. Mas quando você cobre e não vê mais a ofensa, você só vê a pessoa. E quem é essa pessoa? Alguém por quem Jesus morreu. Por mais que ela tenha sido intragável num determinado tempo da sua vida, mas é a pessoa por quem Jesus morreu. E é assim que nós temos que olhar. E temos que entender que a propiciação tem a ver com cobrir, né? É a tampa da Arca da Aliança, é o propiciatório, é o que cobre. O amor é o que cobre, o amor é o que apaga a ofensa, o amor é aquele que faz com que eu olhe para o ofensor e não sinta mais a dor do mal que ele me fez. É o amor de cada dia. É o amor de cada dia. Não é o amor heróico que entrega o corpo para ser queimado, como Paulo fala lá em 1 Coríntios 13. Não é o amor heróico que dá todos os bens para suprir a necessidade de todos os pobres. Não é esse amor aparência, o amor heróico, o amor gigantesco. Não. É aquele amor sofredor. É o amor sofredor. É o amor que sim, a princípio você olhou, lembrou daquilo que aquela pessoa fez num determinado período da sua vida, e olha que tem casos, né? Casos e casos que passam pela nossa vida, e nós também já ofendemos as pessoas. E é possível também que as pessoas, quando olhem para a nossa foto, se sintam desconfortáveis. E eu tive pensando isso esses dias. Será que, né, como eu estou falando isso, de tentar olhar para as pessoas e cobri-las com o amor de Deus, para que eu não veja a ofensa, mas que eu olhe a pessoa por quem Cristo morreu, e também me coloco no lugar. Por quê? Porque nessa minha trajetória, eu também já ofendi pessoas, eu também já falei o que eu não deveria falar, eu também já tomei decisões que prejudicaram pessoas, e é possível que as pessoas, quando ouvem a minha voz, ouvem a minha pregação, vejam a minha foto, ouçam alguma coisa da Igreja Voz, essas pessoas também se sintam amargas. E eu, quando penso nisso, eu também me humilho diante de Deus, dizendo: Pai, perdoa-me. Perdoa-me. Só que o perdão que o Senhor concede a mim é na medida do perdão que eu concedo aos outros. Então eu espero muito, muito mesmo, de todo o meu coração, de que todas as pessoas que se sentem amargas por minha causa, que essas pessoas também me perdoem, porque isso traria uma libertação enorme para a minha consciência, traria um sentimento muito gostoso, saber que eu fui perdoado por aquilo que eu falei, pelo equívoco ou pelo pecado que eu tenho cometido contra alguém, e que certamente cometi ao longo da minha história, mas eu ficaria muito, muito, muito feliz se essas pessoas também me perdoassem, e que elas não sentissem desconforto ao ouvirem a minha voz e ao
ao contemplarem a minha imagem ou alguma coisa relacionada à igreja que eu pastoreio, que elas se sintam leves a meu respeito. Por quê? Porque nós estaremos juntos no céu. Nós estaremos juntos no céu. E eu gostaria que o céu já fosse agora, que o céu se manifestasse agora, onde eu possa ter um olhar perdoador, que cobre multidão de pecados, tanto da minha parte para com outros, mas também da parte dos outros para comigo. E nesse clima, e nessa esfera, e nesse espírito tão excelente do céu, da pureza, do amor, do perdão, nós possamos desfrutar desse amor de Deus extraordinário, desse amor de Deus maravilhoso. Perdão é a primeira palavra, porque o amor cobre uma multidão de pecados. Versículo 9: sendo hospitaleiros uns para com os outros, sem murmuração. A primeira palavra é perdão, a segunda palavra eu vou aqui chamar como acolhimento, porque a palavra aqui é hospitalidade, as pessoas sendo acolhidas em casa. Hoje nós não temos talvez a mesma necessidade que nos tempos bíblicos, porque hoje nós temos uma boa rede hoteleira à nossa disposição, hoje nós temos possibilidades de receber as pessoas de outras formas, hoje nós temos um meio de transporte facinho, onde daqui você corre para lá, de lá para cá, tudo muito fácil. Mas naquela época as pessoas realmente precisavam dar hospitalidade, elas precisavam ser recebidas em casa mesmo. Não tinha outra opção. E eu tinha de lidar, então a pessoa naquela época, o tema hospitalidade tinha como base o acolhimento. Então essas pessoas chegavam com os pés sujos, essas pessoas às vezes ficavam mais do que o programado por uma necessidade, outros ficavam na casa de quem o acolhia mais do que o necessário por abuso, alguns. E é por isso que Pedro está dizendo o seguinte: exerça a hospitalidade, ou acolha as pessoas nos seus mais variados níveis de maturidade. Você vai ter aquele que abusa da hospitalidade, você vai ter aquele que necessita da hospitalidade, você vai ter aquele que vai ser recebido talvez por um momento de lazer, seja ele qual for, mas de uma forma ou de outra, a ideia é acolha as pessoas. Como eu disse, hoje nós não temos essa necessidade por conta da cultura em que nós vivemos, o tempo que nós vivemos é diferente daquele outro tempo, mas a gente sempre procura ir para a base do que o texto bíblico quer dizer. Se essa hospitalidade não é tão necessária no formato que era necessário naquela época, de qualquer forma, o espírito do acolhimento, ele continua vivo para todos os tempos, porque um princípio, ele não muda de acordo com a cultura, ele vai ser algo permanente e que alcança todas as épocas e em todos os lugares. O que eu creio que Pedro está querendo dizer, e que se ele estivesse nos dias de hoje, ele falaria, mesmo que eu não necessite necessariamente de trazer alguém para dentro da minha casa, é que eu deva ter um coração acolhedor. Eu devo fazer do meu coração uma casa onde há lugar para todos, onde todo aquele que passar pela minha vida, ele será acolhido. Se ele precisar de conselho, ele receberá conselho. Se ele precisar de pão, ele vai ter pão. Se ele precisar de coberta, ele vai ter coberta. Se ele precisar de uma repreensão, ele terá uma repreensão. Eu creio que se Pedro estivesse vivo nos dias de hoje, mesmo dentro de uma cultura de hospitalidade diferente, mas ele diria, como em outros textos bíblicos nós encontramos fartamente, acolha as pessoas no seu coração, que você possa acolher a todo aquele que precisar de você, seja o rico, seja o pobre, seja o amargurado, seja
o que está efusivamente feliz. Mas cada um vai ter um nível de necessidade, e cada um de nós vai ter um nível de possibilidade, ou um nível de graça, sobre o qual ele também fala um pouco mais adiante, capaz de fazer com que haja uma ministração, haja um compartilhar. E isto sem murmuração. E isto sem reclamação. Por que ele coloca no finalzinho, sendo hospitaleiros uns para com os outros, sem murmuração? Justamente pelo que nós acabamos de dizer. Porque nós vamos ter que lidar com pés sujos, nós vamos ter que lidar com pessoas imaturas. O Pedro que apacenta as minhas ovelhas, dessas ovelhas, nós vamos ter a ovelha rebelde, nós vamos ter aquele que vai demandar um pouco mais de paciência, a primeira milha e a segunda milha, e não é diferente daquilo que você tem que lidar todo dia. Eu tenho plena convicção de que todos nós, aqui eu estou ministrando a muitas pessoas, mas todos nós, em algum momento da nossa vida, vamos ter que lidar com essas pessoas para as quais vamos ter de ter um coração receptivo. Vamos ter de ter um coração receptivo. E essa receptividade precisa ser sem reclamação, sem murmuração. Que desafio, que desafio. Se fosse fácil, não precisaríamos da cruz. Se fosse fácil, não precisaríamos do Espírito Santo. Se fosse fácil, não precisaríamos do novo nascimento. Se fosse fácil, não precisaríamos buscar a face de Deus todos os dias, gemendo pelo nosso egoísmo. Sabe, queridos, porque é exatamente isso que está embutido aqui nessa passagem. Faça isso por amor, mas faça isso sem reclamar. Viva o seu casamento sem reclamar. Faça o seu melhor no seu local de trabalho sem murmurar, sem questionar, sem se amargurar no seu coração, porque o amor tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor é sofredor, o amor é benigno, o amor faz bem, ele não reclama. Ele não fala uma coisa na presença das pessoas, vira as costas e fala diferente do que ele falou na frente. Ele é uma coisa só. Então, por isso, queridos, trata-se de uma mudança de essência. O amor é a essência de Deus. Acho que de autoria de João Alexandre. João Alexandre, se eu não me engano. O amor é a essência de Deus e para sempre também vai viver. Acho que é assim a letra. Que descreve 1 Coríntios capítulo 13 de uma maneira tão singular. Sem reclamação, sem murmuração, é assim que nós devemos viver. Sendo hospitaleiros uns para com os outros, sem murmuração. Então, esse amor, ele perdoa, esse amor acolhe. Em último lugar, no versículo 10, servindo uns aos outros, conforme o dom que cada um recebeu, como bons despenseiros da multiforme graça de Deus. Servindo uns aos outros, conforme o dom que cada um recebeu, como bons dispenseiros da multiforme graça de Deus. Esse nível de amor de cada dia, ele perdoa, ele acolhe e ele serve. Eu gosto muito que as pessoas depois reproduzam, o esboço da mensagem lá nos stories do Instagram, em outros lugares, porque mostra que elas guardaram as palavras. E quando você guarda as palavras e rumina, medita, aquilo vem para dentro de você e passa a ser a sua vida. A palavra de Deus é vida e ela é como uma semente que entra e produz um fruto. Então, esse nível de amor de cada dia, ele perdoa hoje e perdoa amanhã. Ele perdoa agora e perdoa depois.
ele cobre multidão de pecados, ainda que seja na direção da mesma pessoa. É o amor que cobre multidão de pecados, perdoa agora e perdoa depois. Esse amor, ele perdoa, ele acolhe e ele serve. As três palavras, ele perdoa, ele acolhe e ele serve, servindo uns aos outros conforme o dom que cada um recebeu, como bons despenseiros da multiforme graça de Deus. Ele serve. Lembra-se que eu falei agora há pouco, que antigamente eu sonhava com uma igreja de grandes feitos. Por trás deste desejo estava a minha soberba, estava a minha vaidade. Por quê? Porque quando eu queria ter uma igreja de grandes feitos, eu queria ser notório. Mas quando eu entendi que não é assim que nós temos que ser, e não é assim que nós temos que fazer, e que não tem que ser eu o engrandecido, mas o outro, então eu compreendi que a igreja de alto impacto é a igreja que está servindo nos bastidores, no dia a dia. E quando a gente começa a perceber que essa igreja está se movendo para servir, não para tornar o nome do pastor famoso, nem para tornar o nome da igreja famosa, ou o nome da igreja famoso, ou nada disso, mas quando o evangelho vai servindo, vai curando, para que Cristo seja servido na medida em que nós servimos ao outro, então o reino de Deus estará crescendo. Por exemplo, ontem eu vi, até elogiei sempre, né, quando a gente tem oportunidade, elogia um e outro que está fazendo, e eu vejo a Drica fazendo o trabalho do bazar para ajudar as famílias, o social, e ela faz aquilo com tanto gosto, com tanto zelo, com tanta alegria. Aí mandei uma mensaginha para ela ontem, falando da nossa satisfação em poder perceber como ela está servindo para ajudar, para abençoar. Uma notícia que chega para ela de que o trabalho dela resultou num pão que chegou na mesa de alguém, que ajudou uma outra pessoa. Eu estou falando no exemplo dela, mas olha, é sempre com muito cuidado, porque para falar de uma pessoa, estou deixando de falar dezenas e centenas de pessoas na igreja que estão como formiguinha, levando as suas folhinhas e ajudando aqui e ali, de todas as formas. Agora essas pessoas estão nos bastidores e elas estão aí servindo uns aos outros conforme o dom que recebeu. Quando você descobre qual o propósito da sua vida, qual é o dom que se manifesta na sua vida, qual é o nível de compaixão, aquilo que dói no seu coração e que te impulsiona a servir o outro, você se encontra, você descobre a sua identidade, conforme Pedro está dizendo, servindo uns aos outros conforme o dom que cada um recebeu. Um vai ajudar na ação social, o outro vai pregar, o outro vai ensinar, o outro vai produzir, vai ser a técnica. Um vai segurar a lâmpada para que o outro possa tocar. São coisas que talvez, como a gente está vendo hoje mesmo, agora pela manhã, um tocando, mas o outro em cima, segurando a lâmpada para iluminar aquele que está tocando. Aquele que está tocando está fazendo o trabalho dele da melhor forma possível, mas aquele que está segurando a lâmpada, que não está aparecendo, ele está fazendo o seu ministério com dignidade e recebendo o galardão de Deus lindamente, maravilhosamente. Uns visivelmente, outros nos bastidores, mas todos servindo, todos amando, todos fazendo com que as suas vidas sejam gastas para benefício do outro. Então, quando eu vejo essas coisas acontecendo, não tem como não me emocionar. E eu tenho que me segurar muitas vezes para não chorar, porque, como eu disse para você, estou me tornando um pastor chorão. Mas eu choro agora, não é pelo impacto de grandes coisas que a igreja fez, mas eu choro quando eu vejo essas coisas acontecendo, coisas pequenas acontecendo e que estão
sendo uma demonstração do amor de Deus. E que é lindo, e que é maravilhoso. E que vou parar por aqui, porque senão eu vou ter que citar cada pequena coisa que já vi só nessa manhã. Pequenas coisas, pequenos gestos que vi nessa manhã, desde um ajuste na mesa, um calço para que a mesa não fique torta, alguém que projeta uma coisa e outra, alguém que corre no mercado para fazer uma coisa e outra. Infinitamente essas coisas estão acontecendo a cada dia. Eu quero te convidar a ser um participante dessa dinâmica, desse amor de cada dia, desse amor que traz um copo d'água, desse amor que põe um calço na mesa, desse amor que segura a lâmpada, desse amor que toca o violão, desse amor que canta, do amor que prega, do amor que serve, do amor que transmite, do amor que põe pão na mesa do outro, esse amor simples. Eu creio que dessa forma, multiplicadamente, nós seremos realmente uma igreja de alto impacto, manifestando esse amor de cada dia.